Aleluia. Bom dia, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos começando o nosso devocional dessa manhã. Quarta-feira, às 6:30 da manhã. Vou só fechar uma porta aqui, que eu deixei aberta e o barulho está chegando aqui. Glória a Deus, graça e paz, bom dia. Isso é ao vivo, amém? Ao vivo é dessa maneira. Isso aí para fechar uma porta, porque tinha deixado aberta a porta e o barulho lá do outro ambiente estava chegando aqui, amém? Bom dia a todos. Estamos começando então o nosso tempo devocional. Um tempo para... O Juliano tá rindo. Tempo para orarmos, um tempo para buscarmos ao Senhor, um tempo para estarmos cheios, né, no nosso coração, inspirados, motivados, tempo para realmente assim o Senhor ministrar sobre as nossas vidas. Esse é um tempo também para nós orarmos pelos nossos alvos pessoais. Oramos por pessoas, oramos por vidas, oramos para que pessoas sejam alcançadas. Tudo isso é o propósito pelo qual nós nos reunimos. E também sempre compartilhamos uma palavra da parte de Deus, sempre falamos algo da parte do Senhor. Amém? Então vamos começar orando pelos nossos alvos pessoais. Vamos começar dessa maneira. O que você deseja em Deus? Tem alguma coisa aí que está no seu coração? Algum desejo, um sonho, um projeto? Você tem sonhos? Tem sonhos, querido? Vamos orar por isso, amém? Deus tem prazer em realizar os seus sonhos. Deus tem prazer em realizar os desejos do seu coração. Então vamos orar por isso, vamos orar para que isso se manifeste, para que isso aconteça. Deus não é um Deus apenas resolvedor de problemas. Deus é um Deus realizador de sonhos também. Amém? Vamos orar? O que você quer colocar diante de Deus? É uma casa própria? É uma viagem dos sonhos? Né? Uma viagem que você deseja? É um casamento? É algo ligado aos seus filhos? Vamos orar? Amém? Deixa eu colocar isso diante de Deus. Sim, Pai, em nome de Jesus, quero orar pelos desejos, pelos sonhos, pelos projetos pessoais dos meus amados irmãos, pelas realizações que o Senhor tem para a vida de cada um deles. O Senhor é o Deus da esperança, o Senhor é o Deus do futuro, o Deus que nos dá futuro. Não é Deus que trabalha com o passado, mas é o Deus que projeta coisas maiores e melhores para a nossa vida. E eu quero profetizar a realização desses sonhos na vida dos meus irmãos. Aquele que tem um sonho de uma viagem, aquele que tem um sonho de um passeio, aquele que tem um sonho da casa própria, aquele que tem o sonho, Senhor, de ver as coisas acontecendo na sua vida financeira, na sua saúde, sim, a sua cura, o milagre, a restauração completa da sua saúde. O Senhor é o Deus que pode fazer todas essas coisas e deseja fazer todas essas coisas, porque o Senhor nos ama e o Senhor ama nos abençoar. O Senhor ama nos abençoar. O Senhor é o Deus, como diz a palavra, que tem prazer na prosperidade dos seus servos. Tem prazer na alegria dos seus servos. Tem prazer na vida feliz dos seus servos.
Então eu oro, Pai, em nome de Jesus, vem de encontro com o desejo do coração de cada um dos meus amados irmãos, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Creia nisso, querido. Deus tem prazer em realizar seus sonhos, os desejos do seu coração. Na verdade, foi Ele mesmo que colocou esse desejo aí dentro. E Ele mesmo é quem vai realizá-lo. Amém? É Ele mesmo quem vai realizá-lo. Vamos orar de maneira intercessória. Vamos orar por aquelas pessoas que precisam ter um encontro com esse Senhor, precisam ter encontro com esse Pai maravilhoso, com esse bom Pai. Essas pessoas que precisam de salvação, precisam, receber a salvação completa, que alcança todas as áreas das suas vidas. Vamos orar por isso? Vamos orar para que essas pessoas que amamos, essas pessoas pelas quais intercedemos, que elas sejam de alguma maneira alcançadas pelo Senhor. Amém? Sim, Pai, nós oramos também como uma resposta à nossa missão e ao chamamento divino nas nossas vidas, sabendo que somos sacerdotes, ministros de Deus. E oramos, Senhor, vai de encontro a essas vidas, vai de encontro a essas pessoas que estão perdidas, sem rumo, sem direção, que precisam de um Salvador, e que essas pessoas tenham consciência disso, que reconheçam isso, que precisa de alguém que os salve, precisa de alguém que os alcance, precisa de alguém que transforme as suas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, alcança o perdido, alcança aquele que está desgarrado, desligado, desconectado da fonte da vida, que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz com que essas pessoas possam ter um encontro genuíno com Deus, um encontro verdadeiro, profundo. Pai, em nome de Jesus, e que no Senhor eles encontrem todo senso de propósito de vida, de realização, chamamento, missão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por salvação. Salva essas almas, Pai, salva essas almas, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E nós precisamos também de poder de Deus. Nós precisamos também de vida do Espírito Santo. Então nós já oramos pelos nossos sonhos, projetos pessoais. Já oramos de maneira intercessória por aquelas pessoas que amamos. Mas também precisamos de poder, vida, unção fluindo em nós, através de nós, fluindo nas nossas vidas. Amém? Então vamos orar por poder de Deus, vamos orar por vida do Espírito Santo, intensidade do Espírito Santo dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso? Sim, Pai. Nós oramos também, Pai, pela manifestação de poder de Deus, unção de Deus dentro de nós, vida do Espírito Santo no nosso interior, Pai, no nosso interior. Oramos para que a glória de Deus venha e se manifeste nas nossas vidas. Nós sejamos cheios dessa glória, cheios dessa unção, cheios desse poder. Pai, em nome de Jesus, Senhor, libera mais de Deus, mais de Deus sobre as nossas vidas. Fala conosco, ministra os nossos corações, Pai. Ministra os nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, faz fluir esse poder. Faz fluir dessa vida do Espírito Santo, Pai. Nós sejamos inundados pela glória de Deus. Inundados, cercados, tomados pela glória de Deus, Pai. Em um nome poderoso do Senhor Jesus, Senhor. Fala conosco, ministra nas nossas vidas. Oh Deus, nós queremos
ser preenchidos, totalmente preenchidos pela tua unção, pelo teu Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Oh Deus, ministra aos nossos corações, ministra, Pai, em nome de Jesus, transborda de vida, dentro de nós, vida do Espírito, Pai, vida do Espírito, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Que o Espírito de Deus transborde em nós sejamos cheios do Senhor, amém? Cheios. Receba mais poder, querido, mais poder de Deus, em nome de Jesus, receba mais poder, em nome de Jesus, amém. Nós temos falado sobre o poder da língua, o poder das palavras, temos compartilhado sobre isso, né? O poder do falar, do profetizar, poder criativo daquilo que falamos, como a nossa palavra, ela de fato age, ela executa, ela efetua a vontade de Deus, como ao falarmos, de fato, estamos cumprindo a justiça da fé. Porque a Bíblia diz que a justiça da lei, ela pratica, mas a justiça da fé, ela diz. A justiça da fé, ela fala. Então, como ao falar nós estamos cumprindo a justiça da fé, né? O grande problema é que às vezes não confiamos, né, que apenas o crer e falar funciona, e queremos fazer algo, e aí entramos na dimensão da justiça própria, é algo que é terrível, o pior inimigo, né? É a justiça própria. Quando nós queremos fazer algo que devemos apenas confessar, declarar, confessar. E a nossa palavra, ela tem tanto poder, ela tem tanto efeito sobre a nossa vida, que inclusive ela determina os nossos dias como dias felizes. É o que diz a Bíblia, dias felizes. E eu quero deixar isso para você hoje. Deus quer ver você feliz, querido. Nós já oramos pelos seus sonhos, nós já oramos pelos seus projetos, nós já oramos pelos desejos do seu coração, oramos por isso. E Deus quer que você seja feliz. Você sabia que essa é uma vontade de Deus? E existe um caminho para isso, existe uma maneira, mas é um desejo da parte de Deus, porque se não fosse um desejo da parte de Deus, Deus não deixaria esse caminho na sua palavra. Se não fosse um desejo da parte de Deus, Deus não deixaria esse caminho traçado, trilhado, né, na palavra de Deus. Deus quer que você seja feliz, seja livre de toda mentira do diabo, seja livre de toda crença errada que procura glória na tristeza, que procura glória na dor, que procura glória na enfermidade, que procura glória na escassez. Não, Deus não tem prazer nessas coisas. Deus não tem prazer nessas coisas. Deus não envia essas coisas. Você vê Deus, né, na forma de homem, o Deus que se fez homem, Jesus Cristo enviado aqui na terra, curando pessoas. E a todos aqueles que o procuravam.
Você nunca viu ele colocando enfermidade em ninguém. Você nunca viu ele colocando doença em ninguém. Então, Deus quer que você ame a sua vida e viva dias felizes. Não caia no engano do maligno de tentar produzir em você condenação, culpa, acusação, principalmente por estar feliz, porque até isso o diabo faz. O diabo tenta nos condenar, nos acusar, nos culpar, até por nos sentirmos felizes. Mas a palavra de Deus fala que Deus quer que você seja feliz. Então, lança fora toda crença errada de que Deus tem prazer na sua dificuldade, na sua enfermidade, nos seus conflitos, na sua dor, na sua escassez. Deus não tem prazer em nada disso. A Bíblia diz que no mundo, sim, teria aflição, tereis aflições nesse mundo, mas tenha de bom ânimo, esteja feliz, né? Tenha de bom ânimo, esteja animado, motivado, porque eu venci esse mundo e a vitória do Senhor é a nossa vitória. E sim, passamos por situações adversas, passamos por aflições, passamos por lutas, passamos por adversidades, mas todas elas nós passamos, nós atravessamos essas situações, não vivemos nelas. Não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Então, o propósito de Deus é que você esteja feliz, querido, feliz. E eu digo isso baseado em 1 Pedro 3:10. 1 Pedro 3:10 diz: pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, então Deus está colocando aqui que isso é uma possibilidade, isso é uma realidade. Na verdade, isso está disponível. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, 1 Pedro 3, versículo 10, refreie a língua do mal. Aqui entramos naquilo que temos falado. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Mas aí ele continua: aparte-se do mal, né? Pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Continuando no texto: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quantos são justos aqui? Eu sou justo. Então os olhos do Senhor repousam sobre mim. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Os ouvidos estão abertos à sua súplica. Os ouvidos do Senhor estão abertos às nossas orações. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, a palavra de Deus aqui coloca uma possibilidade. A palavra de Deus aqui coloca uma opção. A palavra de Deus aqui coloca algo que nos está disponível. A Bíblia diz: quem quer amar a vida e ver dias felizes. Quem quer? Quem aqui quer amar a vida e ver dias felizes? Você quer? A Bíblia diz: quem quer amar a vida e ver dias felizes. E aí ele começa: refreie a língua do mal, não fale dolosamente, separe-se do pecado, aparte-se do mal, busque a paz, né? Mas então a palavra de Deus deixa claro que é possível amar a vida e viver dias felizes. Nós não cremos num Deus que envia doenças, querido. Nós não cremos num Deus que manda doença. Nós não cremos num Deus que tem prazer em doença. Nós não cremos nisso. Nós cremos num Deus que cura.
Nós cremos num Deus que sara. Se o nosso Deus fosse um Deus que tivesse prazer na enfermidade, se o nosso Deus fosse um Deus que tivesse prazer na doença, todo médico então estaria quebrando a lei, o hospital seria uma casa de rebelião contra Deus e a enfermeira seria alguém que trabalha para o anticristo. Não é verdade? E por que então iríamos atrás de tratamento se é da vontade de Deus? Por que iríamos então atrás de tratamento se essa é a vontade de Deus? Nós então estamos indo contra a vontade de Deus, é isso? Não, querido. O nosso Deus é um Deus que nos sara, é o Deus que nos cura, é um Deus que ama nos ver felizes. Ama nos ver felizes. Ele tem prazer em nos ver felizes. É um Deus que cuida de nós, é um Deus que está conosco, é um Deus que é sempre presente, querido. Essa é a grande verdade. Não é da vontade de Deus que você viva doente, não é da vontade de Deus que você viva necessitado, não é da vontade de Deus, nada disso, creia, querido, não é da vontade de Deus. Podemos passar por situações, mas atravessamos todas elas, passamos por elas, enfrentamos os ventos contrários, enfrentamos as adversidades, enfrentamos as lutas e as aflições e saímos do outro lado felizes. Saímos do outro lado felizes, querido. Então, eu quero te dizer, quero deixar para você que você pode esperar ser feliz. Você pode esperar ser feliz. Não se contente com a tristeza, não se contente com a desgraça, não se contente com a vida difícil, não se contente com a derrota, não se contente com a enfermidade. Não se contente com essas coisas. Você pode esperar ser feliz. E a esperança bíblica não falha. Por que a esperança bíblica ela é diferente do otimismo desse mundo? É porque o otimismo desse mundo, querido, uma hora você acaba caindo em si. E aí você acaba se perguntando, mas por que eu estou esperando coisas boas se eu não mereço? Eu não mereço, então por que as coisas vão dar certo para mim? Esse é o otimismo, é o pensamento positivo, natural, humano, mundano. Mas a esperança bíblica não falha, porque a esperança bíblica ela é baseada na obra da cruz. E quando vem esse tipo de questionamento, por que eu posso esperar coisas boas mesmo sem merecer? Por que eu posso esperar pelo bem mesmo sem merecer? Mesmo sem ser perfeito, mesmo sem fazer as coisas todas certas? Por causa da cruz, por causa da obra da cruz, porque Cristo merece saúde, Cristo merece provisão. Eu não mereço, Cristo merece, eu estou em Cristo. O que Cristo merece hoje eu recebo, porque Ele recebeu o que eu merecia. Você entende isso? Amém? Ele recebeu o que eu merecia. Então hoje a minha esperança é baseada na aliança que eu tenho com Deus. Essa é a fonte da minha esperança. A aliança que eu tenho com Deus. Essa é a fonte da esperança. É nisso que eu tenho a minha esperança. E é nisso que eu vou me apegar. Hoje eu sou livre de toda condenação. Muitas pessoas não têm esperança, não esperam por coisas boas para o seu futuro por causa da condenação. Elas estão esperando o castigo, elas estão esperando a punição, elas estão esperando que algo vá acontecer porque sabem que não são perfeitos. Mas hoje a minha esperança é baseada na aliança. Eu tenho a esperança bíblica. A esperança baseada na aliança que eu tenho com Deus. E eu sou livre de toda condenação, sou livre de toda acusação. Eu não mereço, mas Cristo merece. Então eu recebo o que Cristo merece. Eu posso amar a vida e ver dias felizes, querido.
eu posso amar a vida e eu posso crer por dias felizes. Mas a Bíblia dá um caminho, ela diz, refreie sua língua do mal. Isso tem a ver com o que nós temos compartilhado, né? Refreie sua língua do mal. Refrear a língua do mal não é apenas obscenidades, vulgaridades, é o que nós temos dito. Refrear a língua do mal é não falar negativamente. A Bíblia fala, não fale dolosamente. No mesmo texto bíblico de 1 Pedro, ele diz, não fale dolosamente, com dolo, com prejuízo. Então não fale de maneira negativa, né? Não fale negativamente a seu respeito, não fale negativamente a respeito das circunstâncias. Creia no poder das suas palavras, creia no poder criativo das palavras para liberar o bem da parte de Deus sobre a sua vida. Amém? Então não fale dolosamente, aparte-se a sua língua do mal, refreie do mal. Mas a Bíblia também fala, se aparte do mal. Sim, eu sei que hoje Deus não nos avalia baseado no nosso comportamento. Deus não nos ama baseado no nosso comportamento. Deus nos ama e ponto final. Não tem nada que eu faça que Deus me ame menos, não tem nada que faça que Deus me ame mais. Mas isso não quer dizer que o comportamento não importa mais. Continua importando. Ainda que ele seja um fruto, não seja uma raiz. Hoje o comportamento não é mais um fruto, não é mais uma raiz, é um fruto. É um fruto da crença correta, é um fruto daquilo que eu falo, é um fruto daquilo que eu confesso. Então, mas ainda assim é importante se apartar do mal. Eu posso amar o meu filho, mas nem sempre estar satisfeito com ele. E ele sabe disso. Eu posso amar a minha filha, mas nem sempre estar satisfeito com ela. Então a Bíblia diz, aparte-se do mal também. Sai fora do mal, sai fora da aparência do mal, sai fora das situações ruins. O estilo de vida continua importando. Não é que não importa mais. Ele só não é a raiz, mas ele é o fruto. É preciso, sim, eu perceber o meu comportamento, o meu estilo de vida, até para que eu mude a minha crença. Porque eu mudando a minha crença, eu mudo o meu comportamento. Então, refreia sua língua do mal e aparte-se do mal. O comportamento continua importando. Não tem como viver uma vida feliz no pecado. Não tem como. Não tem como viver uma vida feliz na prática do pecado. Sim, eu posso tropeçar, eu posso falhar, eu estou sujeito a essas coisas. Mas é preciso se apartar do mal. Quem quer amar a vida, ver dias felizes, refreia a sua língua do mal, aparte-se do mal. E no final a Bíblia diz que busque a paz. Se esforce para viver no descanso, querido. Se esforce para descansar. Você quer amar a vida e ver dias felizes? Se esforce para crer no descanso da obra consumada. Tudo está feito, tudo está pronto. Adão e Eva se depararam com um jardim pronto. Nós também hoje recebemos uma obra pronta. Então, creia, querido, creia, né? Nós podemos descansar em Cristo Jesus. Podemos descansar na obra consumada. Uma vida no descanso é uma vida feliz. Uma vida no descanso é uma vida feliz. Na verdade, a palavra de Deus coloca até o descanso como uma condição para provisão. Onde está isso? O Salmo 23, ali diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Provisão. Mas ele continua, ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes e eu descanso junto às águas tranquilas. Então, querido, busque o descanso, busque a paz. A palavra de Deus fala que há um esforço que é necessário para o descanso. O esforço do descanso.
Porque não é uma tendência natural você descansar em Deus. Eu comecei hoje dizendo isso, a tendência natural é você querer resolver as coisas, fazer as coisas. É você praticar a justiça da lei, justiça própria. E não confiar na justiça da fé, que não pratica, mas diz. A justiça da fé diz. Há poder nas suas palavras. Você diz e as coisas acontecem. Quer amar a vida e ver dias felizes, querido? Refreia a sua língua do mal. Não fale dolosamente contra você, contra as circunstâncias. Refreia a sua língua do mal. Se aparte do mal. Sai fora do pecado. Sai fora da aparência do mal. E busque a paz. No final, a promessa de 1 Pedro é: porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quantos são justos aqui? Você é justo. Foi justificado pela fé. Não é justo pela sua própria obra. Você é justo pela obra de Cristo Jesus. E os olhos do Senhor estão sobre você. O Senhor quer que você ame a vida e veja dias felizes. Deus não tem prazer na enfermidade. Deus não tem prazer na escassez. Deus não tem prazer na luta. Luta constante, luta contínua, luta permanente. Deus não tem prazer nessas coisas. Essas coisas nós atravessamos, nós passamos por elas. Nós passamos por essas situações, mas não permanecemos. Não vivemos nessa posição. Nós não vivemos nessa posição da luta. Nós vivemos na posição do descanso. Eu vivo no descanso. Eu me esforço para permanecer no descanso. E você vai viver a vida abundante que Deus deseja para você. Amém? Você vai viver a vida abundante que Deus deseja para você. Deus tem para você vida e vida em abundância. Quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Tem gente que está achando que Deus veio para roubar, matar e destruir. Isso é mentira, 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 querido. Diga comigo assim, diga: eu amo a vida. Diga forte: eu amo a vida. E eu vejo dias felizes. Diga: eu vejo dias felizes. Eu amo a vida. Eu vejo dias felizes. Diga: eu sou abençoado. Sou próspero no Senhor. Amém? Sou abençoado e sou próspero no Senhor. Aleluia. Deixa eu orar com você, deixa eu abençoar o seu dia, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Deixa eu abençoar esse dia de hoje, que é o dia que o Senhor fez. E se foi Ele que fez, é bom. Se foi Ele que fez, é agradável. É bom, é perfeito e é agradável. A vontade de Deus para nós é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus amados irmãos. Abençoe esse dia maravilhoso que o Senhor fez, um dia de milagres, de vitória. Livra-nos da condenação, livra-nos da acusação, livra-nos do medo de sermos felizes, livra-nos do medo de vivermos de maneira feliz, livra-nos do medo de amar a vida. O Senhor nos dê liberdade para refrear a nossa língua do mal, liberdade para nos apartar do mal, e o Senhor nos dê liberdade para buscar a paz, Nós nos esforçamos para permanecer no descanso de Deus, e eu declaro sobre os meus irmãos o descanso do Senhor, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. O esforço do descanso, querido, é o alimento da sua fé, você alimentando a sua fé. Esse é o esforço do descanso. Amém? Bom dia, querida, paz de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um excelente dia. Ame a vida e veja dias felizes. Isso é o que Deus tem para você. Ame a vida
e veja dias felizes. Um abraço, Deus abençoe.